Shalom, leitura bíblica, dia 8 de janeiro. Quero lembrá-los a todos vocês que têm acompanhado, que têm gostado da leitura bíblica, que têm se sentido abençoado pela palavra de Deus, que você possa inscrever-se no nosso canal e compartilhar os vídeos. Deixa lá o seu gostei, deixa o seu like. Isso tem importância para que quando as pessoas pesquisarem, nós possamos aparecer na pesquisa e abençoar mais e mais pessoas que estejam carecendo da palavra do Senhor, tá? Então, se você gosta, curte o vídeo quando você terminar de assistir, compartilha com as pessoas que você ama, tá? Quem você quer ver sendo edificado pela palavra do Senhor. Nosso objetivo é que a palavra alcance cada vez mais vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, vamos à leitura. Dia 8, Gênesis 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, tomou-a e meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no mês segundo, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne, de toda a ave, de todo gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. Povoem abundantemente a terra, frutifiquem, se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o cheiro suave, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Mateus, Novo Testamento, capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então disse-lhe Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado.
Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Aproximando-se dele, o escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. E entrando ele no barco, disse seus discípulos seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andavam pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Esdras, Velho Testamento, capítulo 8. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele por genealogia se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens.
Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel, Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai, Zabude, e com eles 70 homens. Ajuntei-os perto do rio que vai a Aava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum filho de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias, Mesulão, outro Eunatã, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que era dos sábios. Dei-lhes mandado para Ido, chefe no lugar de Casifia. Lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Casifia. E nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E a Asabias, e com ele Jeaías, dos filhos de Merari, e com seus irmãos e filhos deles, 20. Dos netineus, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direto para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes prata, ouro, utensílios, que eram a oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram ao rei e aos seus conselheiros e aos príncipes e a todo Israel que ali se achou. Pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro de 1000 daricos e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como ouro. E lhes disse: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de nossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro, dos vasos, para trazerem a Jerusalém à casa do nosso Deus. Partimos do rio de Aava no dia 12 do 1º mês para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No dia 4º se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. Os transportados que vieram do cativeiro
Ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio e ajudaram o povo e a casa de Deus. Amém? Então, o nosso texto de hoje, nós vimos em Gênesis que Deus diz assim, lembrou-se Deus de Noé, né? Então, sempre há um tempo determinado pelo Senhor em que Ele faz cessar a tribulação, Ele fez cessar aquela situação para que Noé e sua família pudessem sair da arca, né? Então, sempre há um tempo do Senhor mudar as circunstâncias. Em Mateus 8, nós vimos mais uma vez, quando Jesus acalma a tempestade, que há um momento certo em que Deus faz cessar a tribulação, né? E aqui em Esdras, nós vimos nos versículos 22 e 23, o sacerdote dizendo que se envergonharia de pedir ao rei auxílio do exército, porque ele havia dito que Deus é quem batalha as suas lutas. E aí eles jejuaram, eles oraram e obtiveram resposta. Então, enquanto não chegou o tempo de cessar a adversidade, saiba que você pode clamar a Deus, orar, jejuar, pedir a Ele e as suas orações serão ouvidas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, trazemos a nossa vida diante de Ti, louvando e agradecendo o Seu nome, Deus fiel e justo, e declarando, Pai, que diante de toda a adversidade que se apresentar em nossas vidas, nós buscaremos ao Senhor, clamaremos a Ti e sabemos, Pai, com confiança que as nossas orações podem ser respondidas por um Deus que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome por Teu Filho amado Jesus. Amém. Shalom.